Chegando então ao final de mais um ano, né? Estamos aí na antevéspera do Natal. Eu acho que uma grande reflexão que a gente faz, primeiramente, né, aos nossos irmãos, que por conta da pandemia, dessa doença, tantos nossos irmãos que regressaram à pátria espiritual, certamente alguns já até reencarnaram, né? Outros estão em tratamento. Mas acho que o pensamento que fica para nós é que, e nós que aqui estamos? Por que ainda estamos? Porque certamente temos compromissos ainda, temos tarefas, trabalhos a cumprir, né? Os nossos irmãos que foram, porque determinação de Deus, certamente. Então, essa semana agora, essa antevéspera que nós estamos aqui, onde vai ser o Natal, né, dia 25, essa data que foi convencionalizada para celebrarmos o nascimento de Cristo. Mas, infelizmente, muitos de nós, os nossos irmãos, ainda não têm essa compreensão, muitas vezes não se lembram, né? Ainda permitem que essa data seja lembrada para as festas, né? Para as trocas de presente, né? E todas essas outras convenções que a gente tem. Eu me lembro que, acho que uma semana atrás, passando lá pelo centro, lá de carro, né, ali estamos no centro, né, mas ali na Praça Irmã Iperuígue, e parece que naquele dia ia ter a visita do Papai Noel e alguém lá no microfone falando bem alto, né, e o alto-falante também ajudando, e ele dizia assim: venham todos, que a pessoa mais esperada do ano vai estar aqui. Foi exatamente isso que eu senti. E eu pensei comigo, será que tantas outras pessoas também, ao ouvir isso, também teriam o mesmo sentimento, né? Uma certa indignação, consternação? Ou muitos ali realmente, o Papai Noel, eu quero ver. Então, eu escolhi essa semana, né? Nós escolhemos falar sobre a evangelização, porque nós não podemos celebrar o nascimento do Cristo sem lembrar aquilo que ele nos deixou. Porque através dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, dados ali aos apóstolos, eles então escreveram e deixaram aqui o Evangelho para nós, né? Ora, mas então o que é o Evangelho? Né? O que vem a ser então o Evangelho? Se a gente partir então do pensamento da etimologia, né, do significado da palavra Evangelho, a gente procura lá no Google lá e vai estar lá, que vem do grego Evangelho, que quer dizer a boa nova, né, o boas novas, boas notícias. E a gente vai fuçando mais um pouco e a gente vê que essa palavra, né, antes de ser usada no Novo Testamento, foi usada umas 2 vezes no Antigo Testamento, uma delas ali para noticiar a morte de Saul. Mas foi mais assim largamente usada no Novo Testamento, justamente porque era boa nova os ensinamentos que Jesus estava ali trazendo para todos nós, né? Então, aí a gente pensa então, quais são os evangelhos? E aí a gente vai para o entendimento que a gente tem assim mais forte dos religiosos da Igreja Católica, né? E eles consideram apenas 4 evangelhos realmente sagrados, né? Ou evangelhos que foram inspirados por Deus, né? Então a gente vai ter o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Então, para a Igreja Católica, esses são os 4 sagrados, esses que foram ali inspirados por Deus. A gente vai ter outros evangelhos que são considerados, então, apócrifos, né? Ou que não foram inspirados por Deus e tudo mais. E a gente vai ter os evangelhos sinóticos. Esse é interessante porque essa é a visão dos historiadores. Ou seja, sinótico quer a mesma visão. Então são 3 evangelhos que você, lendo os 3, você vai ver que as passagens, né, aquilo que Jesus fez, o que ele falou, a forma como ele falou, pegando esses 3 evangelhos, eles coincidem. Então, para os historiadores, é uma forma de comprovar a veracidade da história. Você tem 3 livros, pessoas diferentes, escrevendo a mesma história, contando da mesma forma. Ou seja, os evangelhos, então, de Mateus, Marcos e Lucas. Então, pegando esses 3 evangelhos, lendo as passagens, a forma como Jesus vai evoluindo, né, na sua jornada, são iguais.
Agora, isso também não é o suficiente, porque muitas pessoas ainda veem a Bíblia escrita apenas pelos homens. Não, isso não é sagrado, não é de Deus, não é divino, porque não foi escrita por Deus, foi escrita pelos homens. E aí a gente pensa, mas será que foi assim? Quando a gente pega, por exemplo, o Antigo Testamento, a gente vai lá para os Salmos. E a gente começa a ver aqueles poemas, né? São mais de 150 poemas, a maioria escrita por Davi, inspirados com certeza por um espírito de luz, porque não há como a gente imaginar que as pessoas tão endurecidas daquela época poderiam escrever coisas tão sublimes como os Salmos. Então a gente pensa, não foi escrito só pelos homens, certamente foi inspirado. Lógico que ali tinham espíritos de luz ali ajudando na evolução daquele tempo, mas ainda assim a elevação daquelas ideias, daqueles pensamentos é muito grande para imaginar que apenas os homens os tenham escrito. E a gente vê, por exemplo, o Salmo 22. Na história de Jesus, ele cita vários salmos, né? Vários momentos ele fala partes dos salmos. É muito interessante. O Haroldo Dutra Dias, grande exegeta, né, estudioso dos textos sagrados, se aprofundou muito nisso, porque tem até uma passagem no final, quando Jesus recita, né, o Salmo 22, meu Deus, por que me abandonaste? E as pessoas pensam, nossa, ele está titubeando, né, está falhando na fé. E não foi nada disso. Ele estava ali citando realmente aquilo que foi profetizado, né? Que era a vinda do Messias e tudo mais. Né? Ele estava ali ratificando todo aquele pensamento. E não só assim, a gente segue adiante. Salmo 23 é um dos salmos que eu mais gosto, a Fátima também gosta muito. E ele começa assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Antes eu sempre falava e ouvia, né? Nada me faltará. E aí, recomendo aqui a todos também que assistam essa palestra do Haroldo Dutra, que ele fala sobre o Salmo 23, explica melhor o 22 e 23, porque quando se chega à tradução antiga, né, os primeiros manuscritos, vê que não era nada nos faltará, e não nos faltará, o que faz mais sentido, porque quando a gente fala nada nos faltará, nós estamos ali relacionando o que? Objetos, a bens materiais, né? Que nada nos faltará, não nos faltará casa, comida e outras coisas materiais, né? E as pessoas normalmente usam esse início do Salmo justamente para isso, né? Não, Jesus, Deus, me proverá a casa, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então é assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará. A presença dele na minha vida não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me às águas tranquilas, né? Refrigera minha alma. Então, essa parte que a gente pensa também, refrigera minha alma, é justamente isso. A presença de Deus na nossa vida é um refrigério para a alma, é uma esperança para o espírito, né? Então, é lindo, é um salmo belíssimo, eu gosto muito, eu me emociono. Uma vez, entregando a comida para os nossos irmãos, os moradores de rua, um deles recitou, proclamou ali tão bonito, declamou tão bonito o poema, inteirinho, né? Fátima lembra bem. E foi do início ao fim, foi a coisa mais linda. E aí então é assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Por quê? A analogia aí é justamente o pastor e o seu rebanho. A vara, ela é comprida, porque o rebanho, ele tende a se espalhar, assim como nós. Então, a vara de Deus vai estreitando, vai nos conduzindo ao caminho estreito, né? Caminho seguro. E por que o cajado? O cajado é a bengala, é o nosso sustentáculo, né? É lá onde a gente se apoia para andar, quando a gente está cansado. Então, Deus é que nos conduz ao caminho reto e o que nos sustenta. Não é assim? Então, a sua vara e o seu cajado nos consolam. E a gente vai estudando e vai olhando e vai sentindo, e tem a parte que ele fala assim, né? Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda.
E eu, quando eu escuto essa parte, eu leio, eu só consigo pensar no pedido do Espírito, né? O Espírito pedindo uma reencarnação. Onde ele pede, preparas uma mesa diante de mim. A mesa é o banquete onde a gente vem aqui, né? Aproveitar as oportunidades de agradecimento, de crescimento do Espírito. E a gente pede que os nossos inimigos também estejam presentes, porque nós queremos nos redimir com eles. Então, preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos e unges minha cabeça com óleo, porque naquela época os soldados, né, quando iam para as guerras, por grandes dificuldades, enfim, pediam aos pais ou aos sacerdotes religiosos que ungisse a cabeça com óleo no sentido de abençoar, né? E não é assim? A gente pede uma encarnação, pede que os nossos desafetos estejam e pede que Deus nos abençoe naquela empreitada, né? Então, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Que cálice? É o Espírito que anseia pelas mudanças, pelas transformações, né? E aí ele continua dizendo assim que certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias de minha vida e eu habitarei a casa de meu Pai por longos dias. Então a gente ouve isso e não tem como a gente pensar que apenas um homem tenha escrito aquilo. Aquilo é muito elevado, é profundo demais. Quem escuta com o coração se emociona. Então a gente tem a certeza de que a Bíblia foi escrita pelos homens, sim, mas por intuição de espíritos elevados com toda certeza. Bom, quando a gente pensa em evangelização, a gente às vezes automaticamente pensa em evangelização infantil. Ah, não, porque as crianças precisam ser evangelizadas, né? Mas e nós? Todos nós precisamos ser evangelizados, né? Todos nós precisamos estar em contato com aqueles textos, com aquelas ideias. E por quê? Por que nós precisamos? E quando nós recorremos a essa evangelização? A busca pela evangelização, pela espiritualização, pela religião, é inerente às pessoas que estão despertas. Somente aqueles que estão despertos do mundo material é que buscam algo além da matéria. Aqueles que estão envolvidos na matéria não buscam, não querem saber, para eles estão satisfeitos com a matéria. Até que vem a dor ou o amor e pede então para que eles busquem outro caminho. Não é assim? Nós estamos ali no nosso ciclo, trabalhando, comendo, dormindo, pagando conta e vivendo nisso, ansiando por novos poderes aquisitivos e tudo mais, até que vem algum acontecimento na nossa vida e fala, opa, peraí, não é só isso, tem algo a mais. Pode ser pelo amor também, porque muitas vezes nós somos trazidos à evangelização, a uma casa espírita, uma igreja, a outro lugar, também por um amigo. Então é pelo amor que nós estamos indo, pelo amor que o nosso irmão tem por nós, está nos levando lá. Não é assim? Então, e nós lembramos, por exemplo, de Paulo. O que aconteceu com Paulo? A mesma coisa. Paulo, então, Saulo de Tarso, ainda Saulo de Tarso, quando é despertado por Jesus às portas de Damasco, permanece cego e é depois devolvida a sua visão por graça de Deus e intermédio de Ananias, e ele começa ali então a querer pregar. Mas ainda ele, já naquele momento, é mal visto, né? Como assim? Agora você, entre aspas, virou a casaca, está pensando diferente, já começaram a criticar, já queriam matá-lo. Então ele vai embora e foge no sentido assim, não, ainda não estou pronto, eu preciso amadurecer as ideias. Esse livro aqui, que foi emprestado pelo Anselmo, chama Paulo o Predestinado. Conta a história de Paulo na visão da predestinação, porque todos nós somos predestinados, correto? Por quê? Negar a predestinação seria negar, então, o nosso plano reencarnatório. Todos nós que viemos para cá, a gente tem um plano reencarnatório, a gente tem alguma coisa a mais, a gente vem desenvolver muitas outras tarefas e qualidades, mas existem coisas específicas que a gente vem fazer. Então, todos nós temos algo predestinado, que podemos ou não executar também, dependendo da nossa vontade, dependendo das nossas ações, né? Paulo fugiu muito da sua predestinação, né? Perseguiu os cristãos até matar muitos. Então, o que acontece com Paulo? Quando ele é despertado por Jesus, ele já começa a mudar o seu pensamento, e aí ele percebe que precisa amadurecer, ele precisa evangelizar-se. E ele faz o quê? Volta à raiz. Ele vai procurar o seu mentor, né? Aquele que ensinou sobre as leis, as leis mosaicas, filosofia, ciência. Ele vai atrás de Gamaliel, né? O seu mentor. Ele volta para lá, para Palmira, atrás de Gamaliel. E quando ele chega lá, ele encontra, né, o filho de Gamaliel, perguntando, Gamaliel, como está? Fala, está senil.
Ah, ficou doido, tá? A velhice chegou, ele encontrou uns pergaminhos e tá lá, isolado na casa dele, lendo lá e não para mais. Aí então Paulo vai lá, encontra Gamaliel, e aí olha lá, quais são os pergaminhos? O que ele estava lendo? O Evangelho de Mateus. Então ali ele passa ali 3 anos, né, entre a caminhada do deserto até chegar lá, e depois fica ali um tempo, reencontra ali, entre aspas, pessoas a quem ele fez mal até indiretamente, né, Áquila e Priscila, ou Prisca, como ele coloca aqui no livro, né, enfim. Mas ele vai justamente nesse sentido, ele despertou e busca a evangelização, assim como nós. Nós estamos aqui na antevéspera do Natal, fazendo o que aqui em Casa Espírita? Né? Fazemos o que quando lemos um livro edificante, quando buscamos ler o Evangelho? É justamente isso. Então, a evangelização é inerente às pessoas que estão despertas. Só busca a evangelização, a espiritualização, aqueles que estão despertos. E eu sempre penso nessa questão do despertar, que é a nossa primeira missão, o nosso grande trabalho, nossa grande dificuldade, ou a primeira grande dificuldade é estar imerso aqui na densidade de um planeta de provas e expiações, bombardeado, né, por situações que nos fazem querer adormecer, né, ou viver apenas para a matéria, ser apenas do mundo, como Paulo falava. E mais difícil ainda é despertar. E mais difícil do que despertar é manter-se desperto. Porque, como eu falei, a dor, o amor nos desperta. A gente busca uma casa espírita, se recupera, melhora, vai embora e volta ao mundo. Volta, às vezes, para as mesmas situações que nos trouxeram aqui a primeira vez à casa. Então, mais difícil do que despertar é manter-se desperto. Então, a evangelização, ele tem esse caráter. Por isso que Jesus falou assim: eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. E aí ele fez o quê? Nos deixou os seus ensinamentos e os seus exemplos. Então, quando nós estamos despertos, nós automaticamente buscamos a espiritualização, buscamos a evangelização. Agora, a evangelização, como eu falei, é para todos, né? Não é só para as crianças, como a gente pensa, evangelização infantil, é para todos nós. E o que é evangelizar-se? É aprofundar-se nos conhecimentos, né, nos ensinamentos do Cristo. E não só decorar tudo aquilo que foi feito, tudo como aconteceu, isso é muito bonito, é importante, mas é praticar. Porque ele falou que ele é o caminho e a vida. Então ele é o caminho. Nós temos que trilhar o nosso caminho como ele trilhou. É lógico que é muito difícil, numa vida só, fazer tudo que Jesus, o Espírito Perfeito, fez, né? Então, é muito difícil a gente trilhar o caminho exatamente como Jesus nos mostrou. Mas aí está o ponto, né, da reforma íntima, que é justamente a gente ir adequando as nossas dificuldades, os nossos problemas e tal, aos ensinamentos do Cristo. Ao ponto de que todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos são baseados no Cristo. Fala, o que Cristo ensinou a respeito disso? O que Cristo exemplificou a respeito disso? Então é assim que podemos seguir, não como a maioria fala, como a televisão fala, como a sociedade em geral fala, não. É o que Jesus nos ensinou. Então a evangelização é trazer os evangelhos, os ensinamentos do Cristo para a nossa vida, né, de forma que fique enraizado. Hoje nós estamos, hoje não digo, né, mas já faz algum tempo que nós já estamos entrando na era da regeneração. A era da regeneração é uma era em que não dá mais para a gente ficar apenas com as palavras, né, apenas com as letras. Nós precisamos vivificar. Precisamos viver de fato o Evangelho e os ensinamentos. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas às vezes é tão difícil trazer, né, as crianças para o Evangelho, trazer as crianças para a casa espírita ou mesmo para outras igrejas, porque elas preferem ficar vendo vídeos e tudo mais. Ora, e não é assim? Será que todos já não estão cansados de só ouvir? O que emociona mais? Alguém aqui só falar de Jesus ou alguém exemplificar num vídeo os ensinamentos de Jesus? Como, por exemplo, a prática da caridade na sua mais pura perfeição, no sentido de não deixar que os outros saibam o que você está fazendo, que você faça sem que aquela pessoa que está recebendo sinta o peso ou a humilhação da caridade. Então, fazer tudo o que Jesus mostrou para nós, fazer o exemplo. É isso que está faltando. Nós estamos apenas falando e exemplificando pouco. As crianças observam tudo. Então, para elas, mais vale um vídeo do YouTube do que, às vezes, o que nós estamos falando. Por isso que nós precisamos exemplificar muito mais os nossos atos. Não dá mais só para falar. Falar é importante, porque traz as reflexões, as mudanças,
mas precisamos mudar os nossos atos. Isso de faço o que eu faço, né, não o que eu digo, né, uma coisa assim, não vale mais. Não dá mais para a gente só fazer o que a gente fala, né, ou eles fazerem o que a gente pede. Tem que ser através do exemplo, né? Então, e qual que é a importância da evangelização, né? Bom, quando a gente se aprofunda nos conhecimentos de Jesus, é uma coisa muito importante, importantíssima mesmo, que nós nunca coloquemos a nossa fé nos homens e em suas instituições. Isso em qualquer lugar, seja num centro espírita, numa igreja, em qualquer lugar. Porque o que acontece? Quando a gente coloca a fé nos homens, em suas instituições que são imperfeitas, né? Tanto os homens, e lógico, as suas instituições também são imperfeitas. Se elas falham, a gente põe a nossa fé a perder. Ah, não vou mais naquela casa espírita porque o palestrante fez isso não sei o que lá na rua. Ah, não vou em tal igreja porque o pastor falou e não sei o que e fez diferente. Então, se nós colocamos a nossa fé nos homens ou em suas instituições, a nossa fé se acaba. Então, quando a gente estuda o Evangelho, a gente aprende a conhecer Jesus e colocar a fé em Deus, né, nos ensinamentos que Jesus nos deu. Jesus também falou sobre reconhecer, né, porque haveriam falsos profetas e falsos cristos. E como que a gente reconhece, então, os falsos profetas? Se a gente não conhecer Jesus, se a gente não ler e ver como Jesus falava. Uma coisa que eu vejo muito é as pessoas assim se dizerem, né, se auto-intitularem discípulos do Cristo, apóstolos do Cristo. E eu fico pensando, gente, mas está assim tão forte? Porque a gente está se esforçando tanto para ser aprendiz, já conseguiram chegar a discípulo e apóstolo, eu imagino que um dia chegar a apóstolo está muito longe. Fico pensando, e aí eu escuto. E eu vejo as pessoas falarem de Jesus, esbravejando, com raiva, com mágoa, com rancor, incitando as pessoas à violência em nome do Cristo. Eu penso, não pode ser. Por quê? Porque quando a gente lê o Evangelho de Jesus, a gente vê que Jesus sempre foi contra a violência e qualquer tipo de violência. Alguns ainda falam, não, mas ele era enérgico, porque quando ele expulsou os vendilhões no templo, ele... Ora, peraí, calma. Imagina Jesus, o Espírito Cristo puro, sabendo da elevação, né, da ligação com Deus, entra num lugar onde as pessoas estão comercializando a morte de animais que são criaturas de Deus, pessoas que não têm dinheiro ali, implorando para conseguirem ter aqueles animais, para poder fazer o sacrifício, para conseguir a graça que está querendo. As pessoas passando fome não podem comer aqueles animais porque são impuros, né, aqueles animais, e aí quando comem ainda são punidos pela lei mosaica. Então ele vê tudo aquilo, ele expulsa do templo, mas para dar o exemplo de que não é mais assim que a gente se liga a Deus. Não é matando, sacrificando as suas criaturas em nome dele. E outra coisa também, quando a gente pensa em questão da violência, que é muito triste quando a gente imagina alguém incitar a violência em nome do Cristo. Até mesmo nosso irmão, nosso querido irmão Judas, né, se perdeu nesse caminho da revolução, né, com esse pensamento. Mas no momento em que Jesus ia ser preso pelos soldados, que Pedro desembainha a espada e corta a orelha do soldado, ele é repreendido veementemente por Jesus, que manda que ele embainhe a espada novamente, e naquele momento ele restitui a orelha ao soldado, mostrando que o que ele fez é errado e que não se deve fazer. Então ele repreendeu Pedro e reparou o mal. Então, como a gente pode imaginar que Jesus incite a violência de alguma forma? Ele sempre foi contra a violência, todo tipo de violência. Então a gente escuta as pessoas dizerem que tem Cristo no coração, mas incitando a violência. E como que a gente reconhece esses falsos profetas? Através da leitura. Quando a gente ouve Jesus, eu imagino assim. É como, por exemplo, alguém que vai se declarar a outra pessoa, né? Então, vamos supor, um homem se declarando a uma mulher, ou vice-versa, enfim. Como que é feito? A gente escolhe o tom que a gente vai usar. A gente escolhe as melhores palavras. A gente coloca o melhor dos nossos sentimentos. A gente faz com que a outra pessoa consiga compreender o que está no nosso coração. Então, quando alguém vai falar de Jesus, é assim. E ela tem o cuidado de falar com a outra pessoa. Tem uma passagem de um livro do Emmanuel que ele fala assim: guarda o silêncio quando necessário, né? Mas fale sempre que preciso, a fim de limpar raciocínios, né, e desfazer enganos. Entendendo, porém, que Jesus não confiou a verdade
para transformá-la em pedra sobre o crânio alheio, mas sim um clarão que ilumine a todos. Então é isso. Quando nós falamos de Jesus, nós colocamos o nosso melhor sentimento. Não usamos a palavra para esmagar o nosso irmão. Olha, você está fazendo errado, você está agindo contra Jesus. Não. A gente acolhe, a gente protege, a gente fala com cuidado. A gente não sabe a medida do Espírito, não sabe o quão perto do poço ele está. Então, às vezes, uma crítica, ainda que fundada, ou pior, fundada ainda com os conhecimentos de Jesus, que dá um peso maior àquilo que nós estamos falando, pode ser o fim para esse nosso irmão nessa encarnação. Então, eu imagino que quando a gente fala de Jesus, a gente fala com o coração. A gente escolhe assim o melhor jeito de falar, a melhor forma de ensinar ou de falar dos ensinamentos de Jesus. Então, é dessa forma que a gente reconhece os verdadeiros, né? Ou melhor, os falsos profetas e os falsos cristos. Lendo o Evangelho, estudando o Evangelho, vendo como Jesus agia, né? E de fato Jesus nunca escreveu nada. Eu me lembro aqui, se não me engano, acho que foi até o Haroldo que falou isso, né? Que nunca escreveu nada. E num muito momento, né? Um dos poucos momentos ali que falaram que ele estava escrevendo algo, ninguém soube até hoje que ele estava escrevendo, né? Quando, por exemplo, foram levar a mulher adúltera lá para perguntar para ele, e aí, o que a gente faz? Tem que apedrejar? A lei de Moisés manda, né? E ele estava lá escrevendo. E aí ele continuou escrevendo. E aí as pessoas, você não escutou? Estou falando com você. E aí ele parou de escrever, ou seja, ele estava fazendo algo muito importante ali. Mas ninguém sabe o que ele estava escrevendo. De fato, Jesus não escreveu nada. Por quê? Porque ele sabia que para nós o convencimento é através do exemplo. Não dá para falar se você não mostrar que é possível fazer. E tudo que ele falou, ele fez. A questão do perdão, perdoar os inimigos. Que mais que Jesus perdoou os seus inimigos? Todos. Todos, até no momento final, quando as pessoas já fizeram tudo, todo tipo de maldade com ele, ainda no final, nas suas últimas forças, ele pede a Deus que então nos perdoe, porque a gente não sabe o que faz. Não sabíamos e ainda continuamos não sabendo. Então, quando a gente ouve alguém falar de Jesus, a gente tem que escutar a doçura. Alguém que está com Jesus no coração não é que é perfeito. Quando a gente está aqui, andando na rua, e você vê alguém assim, pregando, falando a história de Jesus, já não emociona? A história de Jesus emociona qualquer um, porque está intrínseco, está grudado, está ali enraizado no nosso coração. Então é assim que a gente reconhece um falso profeta. É alguém que está, às vezes, utilizando o conhecimento de Jesus, fala do conhecimento, fala da palavra, mas ali no final ele embute, né, no seu pensamento, a sua vontade, ou induz aquilo que ele quer. Por isso que a evangelização é tão importante. Agora uma pergunta, né? Eu falei que a gente pensa que a evangelização é só para as crianças, né? Quantos de nós aqui é espírita de berço? Né? A gente escuta muito falar, né, no meio espírita, né? O espírita de berço. Aquele que nasce numa família que já é espírita, aí ele ingressa na evangelização infantil, vai para a mocidade, a juventude, estuda todos os livros de Kardec, né? Quantos de nós aqui foi, né, espírita de berço? Ou é espírita de berço? Agora, quantos de nós que não gostaria de ter passado pela infância, adolescência e início da juventude com os conhecimentos que o Espiritismo e que Jesus nos trouxe, ou nos trouxeram? Não seria melhor passar pela adolescência com conhecimento da certeza da continuidade da vida, do porquê de estarmos aqui, conhecer os exemplos de Jesus, saber que no mundo teríamos aflições, mas que ele falou, coragem, eu venci o mundo. Ou seja, vocês também podem e vão vencer. Por isso a evangelização é tão importante. A evangelização infantil. Porque é a nossa forma de dar um presente aos nossos filhos, ou aqueles que estão sob a nossa tutela. Porque são conhecimentos que eles podem até não utilizar, podem até não seguir, mas como pais responsáveis que somos, né? É mais uma forma de demonstrar o nosso amor. Dar uma ferramenta que vai ser utilizada aqui e depois no plano espiritual. E por mais que ele não siga, quando ele desencarnar e se ver no mundo diferente do mundo material, ele vai saber do que se trata. Desencarnei. Não vai ficar ali vagando, pensando um monte de outras carnes, não. E vai se lembrar dos ensinamentos da mocidade e da evangelização infantil. Orar a Deus, pedir pelo seu anjo da guarda, pedir pelos seus familiares, rogar perdão a Deus,
né, de coração, é claro. Olha aí, quantas ferramentas. E não é porque a Alice está aqui, mas era algo que eu já pensava em falar, que é um orgulho para mim saber que tem uma pessoa assim, né, com um bom coração de verdade. Não estou falando de perfeição, estou falando de coração. Um bom coração como a Aninha e a Alice, responsáveis pela evangelização infantil hoje. Porque é isso que as crianças precisam, de alguém que fale de Jesus com amor. É tão importante a evangelização infantil, quanto também nós escolhermos e percebermos quem são esses evangelizadores. Nem sempre os trabalhadores estão preparados, né? Às vezes eles estão ali passando por dificuldades, então nós temos que estar atentos. Então é importante também nós olharmos quem está ali responsável por essa evangelização, né? Bom, é muito importante então a evangelização, não é isso? Agora, a gente tem muitas formas, né, de praticarmos a evangelização. A gente pode iniciar com a evangelização infantil e a gente pode participar também dos grupos de estudo da casa, né? Podemos ler em casa também, porque quando nós estamos em casa, lendo um livro edificante, os bons espíritos, eles aparecem, né? Eles se ligam ali, porque eles se compadecem, né? Eles se felicitam pela nossa vontade em estar ali estudando, em querer evoluir. Então eles nos intuem diante dos ensinamentos, às vezes coisas que nós não entendemos, aí a gente para refletir, fica ali pensando, nossa, mas o que será que quer dizer isso? O que Jesus quis dizer? E aí de repente do nada vem assim, né, um estalo. São eles nos ajudando. E no grupo de estudo também, porque no grupo de estudo é diferente de um curso. Porque no curso a gente pressupõe alguém, sei lá, com um notório saber espírita, que leu todos os livros, conhece todas as perguntas, né? Você vai perguntar uma coisa, ele já cita a Gênesis, já cita o livro dos médios e tal. Mas num grupo de estudos, além das experiências de cada um, que é tão importante, as pessoas passam também o seu conhecimento, né? Passam aquilo que entendem. Muitas vezes o outro não pensou daquela forma, só pensava de uma, agora está em contato com outra forma de enxergar. Olha a importância da evangelização, dos grupos de estudo, né? Bom, o mais importante da evangelização é nós aplicarmos os ensinamentos do Cristo. Nós levarmos a nossa vida, as nossas condutas e também ao seio dos nossos amigos, aqueles que estão ali compartilhando, né? A evangelização tem um caráter muito, muito importante. Vários, né? Mas me veio agora esse. Me veio, né? Quando nós estamos no caminho da evangelização, quem nos acompanha? Chico Xavier, que era Chico Xavier, estudava o Evangelho 4 vezes ao ano e dizia que era obsidiado todos os dias. Todos os dias aparecia um irmãozinho lá tentando, falando alguma coisa. E nós? Da mesma forma. E quando nós estamos nos evangelizando, buscando evangelizar, quem nos acompanha? Os nossos amigos, os nossos irmãos, que por hora estão ali nos obsediando, eles ficam em contato conosco no sentido de observar a nossa mudança. Oh, eles mudaram, você não está mais fazendo as coisas que fazia, nossa, tá diferente. Não, alguns ainda são recalcitrantes e pensam, isso aí é temporário, já passa, eu conheço isso aí, de outros carnavais, muito tempo. Mas você, com seu esforço, perseverança, você consegue de duas uma. Ou você afasta de vez aquele irmãozinho, porque ele cansa de ficar, porque não é o que ele quer te levar para o buraco. Ele não quer sair do buraco. O prazer deles, né, infelizmente ainda, é ver você no buraco com ele. Então, se ele percebe que você não está mais indo para o buraco, ele vai embora. Ou ele muda um pouco o pensamento, o suficiente para elevar o pensamento e ser ajudado pelos irmãos, né, os socorristas. Olha o trabalho da evangelização. Você se ajuda e ajuda os irmãos que estão com você. Sejam aqueles que se ligam por dívidas antigas mesmo, ou aqueles que estão passando e se ligam em sintonia por você e ficam ali. Ou você ajuda, ou você afasta. Mas ainda que você os afaste, você ainda plantou a semente. Ele vai embora pensando no que você fez, nas coisas, a vida que você mudou. Aquilo vai uma enxurrada de pensamentos. E os irmãozinhos, os nossos irmãos de luz, vão ali.
falando, ó, é possível, tá vendo como dá para mudar, como dá para deixar de sofrer, ó, ele conseguiu. Ele vai mudando o pensamento. Olha a importância da evangelização. E olha a evangelização infantil, porque são crianças, aqui, agora, nessa encarnação, naquele instante, mas são espíritos, podem ser até mais velhos que nós. Também tem obsessores assim como nós. Então, olha aí, desde cedo, já aprendendo, já lidando, né, já afastando esses nossos irmãos ou ajudando a maioria, né? Bom, então era isso que eu tinha para falar, porque que nós lembremos que dia 25 é aniversário, é o nascimento do nosso Mestre Jesus. Deus, por misericórdia, permitiu que um espírito puro, crístico, encarnasse. Um espírito que não precisa mais encarnar, que não tem mais necessidade nenhuma. Deus permitiu que ele viesse e trouxesse a luz para nós. O Evangelho de Jesus é como na história de João e Maria. Migalhas de pão, mas de Jesus são candeias, né, que formam balizas no caminho. A gente vai seguindo e vai vendo as candeias acesas. É assim que a gente identifica o caminho. Então não dá para a gente desviar, né? Lembremos lá de Davi, né, no poema dele, que Deus está com a vara lá. Não para bater em nós, não. Para guiar-nos no caminho estreito, né, como falava Jesus, o caminho estreito, que é tão difícil, né, nós permanecermos nele. Então, busquemos o Evangelho, porque foi isso que Jesus fez. Ele veio e deixou o Evangelho através dos homens, mas são os ensinamentos dele. Tudo que está lá, até os historiadores. A gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo que a gente pode dividir a Bíblia em 5 partes, não é? Os Atos dos Apóstolos, os milagres, as predições e a vida do Cristo e a moral do Cristo, não é assim? Dessas 4, todas elas podem ser objetos de contrariedade e refutações, mas a moral do Cristo é irrefutável. Aliás, até entre os historiadores são unânimes em falar, olha, realmente é algo sobrenatural. Alguém naquela época falar as coisas que Jesus falava, né? Então, Jesus veio aqui para nos deixar o caminho. Foi isso que ele falou, que ele é a verdade, o caminho e a vida. Mestre, então como é que eu sigo? Se o Senhor é o caminho, como é que eu sigo? O Evangelho está aí, são os ensinamentos dele. Tá bom? Bom, que a paz do nosso Mestre esteja sempre conosco, sempre mesmo. Graças a Deus.